Boa noite, galera. Vamos chegando, né? Hoje é sexta-feira, sextou. Vamos chegando, gente. Vamos entrando aí, convida mais um, aperta o aviãozinho aí, manda pro seu amigo, pro seu parente, para as pessoas que você conhece, que tem problema com timidez. Vamos lá, com o DJ PV aí na sexta-feira. Bom demais. Vamos entrando aí, galera. Galera que curte DJ PV aí é massa, né? Então, gente, eu quero compartilhar algumas coisinhas sobre timidez. Você é tímido, tímida? Ou você conhece alguém que é tímido ao extremo? Gente, a timidez nada mais é do que um bloqueio. Ela é um dos maiores bloqueadores da nossa identidade. E ela nos impede também de viver a nossa vida plena, de viver a nossa identidade, de viver aquilo que nós somos chamados para ser e para fazer, né? E a timidez, gente, nada mais é do que a necessidade de aprovação. Você tem necessidade de aprovação? Você é tímido muitas das vezes? Não é porque você tem medo de falar em público, não é porque você tem medo de expressar a sua opinião, não é porque você tem medo de fazer algo relevante, é porque você simplesmente tem medo de falhar em público. E a timidez, ela traz essa questão da necessidade de aprovação, necessidade de ser aprovado pelas pessoas, necessidade de ser aprovado por as pessoas do seu trabalho, do seu convívio, dos seus familiares. E ela é uma dos maiores bloqueadores, né, da nossa identidade, de vivermos plenos a nossa identidade. E atrapalha também os nossos relacionamentos. Timidez é um entrave. Ela bloqueia também o nosso desenvolvimento com pessoas, atrapalha nos relacionarmos. Ela nos impede também de vivermos aquilo que o Senhor tem para nós, né, na terra, de vivermos aquilo que nós somos chamados para ser. Ela bloqueia, né, os nossos propósitos. Eu e você temos propósitos. A palavra do Senhor fala lá em Gênesis 1:26, que quando Deus ele nos criou, ele nos fez imagem e semelhança dele. Ele nos fez imagem e semelhança. E ele nos deu governo sobre todas as coisas. E a timidez, ela bloqueia isso, ela nos impede de viver isso. E eu quero até compartilhar com vocês rapidinho. Eu vou ler aqui lá em Gênesis 1:26, que fala assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E é isso que nós somos. Imagem e semelhança do Deus vivo. Mas a timidez, ela pode estar te atrapalhando de viver o seu propósito, o seu chamado nessa terra, gente. E então eu quero listar rapidinho alguns pontos para vencer a timidez. Primeiro, você tem que se ligar na fonte. Quem é a fonte? A fonte é Deus. A fonte é a palavra de Deus. Por quê? Porque foi Ele que nos criou. E nada melhor do que aquele que criou algo, ele conhece totalmente o funcionamento, ele conhece a estrutura, ele conhece o modo que funciona, o que pode e o que não pode ser feito. E isso tudo está onde? Na palavra de Deus, que é a Bíblia, que é o nosso guia, que é o nosso alimento. E quando nós nos ligamos à fonte, a gente descobre qual é a nossa verdadeira identidade. E isso é um dos principais pontos para vencer a timidez. Depois, segundo, conheça quem você é.
Você já sabe quem você é? Você já descobriu a sua identidade, o seu propósito? Ah, Keliane, eu não sei quem eu sou. Então tá na hora de mergulhar e conhecer mais. Não somente mais sobre você, mas quem você é, principalmente em Cristo. Se a palavra de Deus ela é clara, ela fala que Deus ele nos fez imagem e semelhança, então tudo que falam a nosso respeito, às vezes palavras, imagens distorcidas, palavras que são lançadas, não é aquilo que Deus nos vê de fato, não é da forma como Deus nos vê de fato. Então eu e você precisamos nos ligar novamente ao Senhor, que é a nossa fonte, e precisamos descobrir quem nós somos. E terceiro ponto, e muito importante também, enfrente o seu medo. Você tem medo de quê? Você tem medo de fazer live, você tem medo de tomar uma decisão, você tem medo de conhecer, começar um novo projeto, mergulhar em algo novo. De que você tem medo? Quando nós enfrentamos o nosso medo, esse é um dos mecanismos mais eficazes para vencer a timidez. Gente, quem tá falando aqui, quem me conhece, quem já andou comigo, sabe, gente, antes eu era uma pessoa do tipo que não abria nem a boca. Chegava nos lugares, entrava e saía calada, não conseguia compartilhar. E tudo isso era porque eu queria? Não era, gente. E às vezes você está aí assistindo essa live e você tem passado por isso. Às vezes as pessoas olham para você e às vezes elas te julgam porque falam, ela é uma pessoa muito quieta, ela é uma pessoa muito na dela, ela é uma pessoa muito calada, ou ela é uma pessoa que se acha. E às vezes, gente, você não é nada disso. Você não é nada disso. Você só tem um bloqueio com a timidez que não deixa você ser quem exercer o seu papel, quem você é nessa terra, e aí te impede de viver coisas maravilhosas e te impede também de fluir numa frequência muito mais alta, de fluir naquilo que o Senhor tem, e impede que as pessoas conheçam aquilo que está verdadeiramente dentro de você, sabe? Porque uma das coisas que mais matam os nossos sonhos é quando nós vivemos frustrados. Por quê? Porque não descobrimos o nosso propósito e porque queremos viver em função daquilo que as outras pessoas acham, pensam e falam de nós. Só que nós não temos que ser assim. Quando nós nos ligamos à fonte, quando nós sabemos, descobrimos quem nós somos, quando nós enfrentamos o nosso medo e quando nós vamos literalmente cuidar da nossa vida em todos os aspectos, gente, é uma coisa extraordinária que acontece, é uma coisa extraordinária. Então eu quero te convidar, hoje é sexta-feira, tá começando o final de semana. Pega, anota no papel, qual é o teu medo hoje? Você tem medo de fazer live? Você tem medo de gravar stories? Eu tô falando assim, só da parte aqui da internet, tá? Só da parte, vamos dizer, de redes sociais, porque muita gente tem medo, muita gente fala, Keliane, eu tenho vontade de gerar conteúdo, eu tenho vontade de apresentar algo legal de maquiagem, eu tenho vontade de falar a palavra de Deus, eu tenho vontade de tocar minhas músicas, eu tenho vontade de começar a falar para as pessoas daquilo que eu tenho vivido. Eu tenho vontade, mas eu tenho medo. Eu tenho medo da exposição, eu tenho medo do que as pessoas vão falar, eu tenho medo do julgamento, do pré-julgamento, e sabe o que eu tenho para dizer para você? Você não tem medo de falar, nem de fazer, nem de se expor. Você tem medo de falhar, porque você tem uma necessidade de aprovação das pessoas, e você viveu até hoje, você está até hoje nesse lugar onde você se encontra, sempre vivendo as mesmas coisas, sempre vivendo as mesmas... Não muda, nada muda, entra ano, sai ano, você não muda, você não vê nada de novo acontecendo na sua vida. Mas por quê? Porque você tem uma necessidade de que te aprovem. E muitas das vezes você
ninguém vai te aprovar, a não ser Deus. Mas lembra, Deus, se Deus te aprovar, já era. Já era, você vai começar a fluir, você vai começar a gerar conteúdo, você vai começar a falar e a dividir as suas experiências aqui na internet, nas redes sociais, aqui no Instagram, no Facebook. Você vai começar a, sabe, movimentar, liderar um dos maiores movimentos da Terra. Qual é o maior movimento da Terra? O maior movimento da Terra são aqueles e aquelas que se levantam para levar o reino dos céus. Seja fazendo o que for, eu vou usar a minha maquiagem, aquilo que eu sei fazer de maquiagem, eu vou fazer isso, eu vou liberar conteúdos para as pessoas na internet, eu vou mostrar como faz uma pele legal, como faz um olho legal, como preparam, como faz uma finalização de penteado legal, só que eu vou fazer tudo isso, sabe para quê? Para levar a glória do Senhor, para chamar a atenção das pessoas, mas para no final lembrá-las que Ele é a fonte de todos os dons, Ele é a fonte de tudo aquilo que vem fluir, Ele é a fonte. E eu quero te convidar nessa hora a vencer os seus medos. Aproveita que hoje é sexta-feira, estamos chegando no final de semana e não fique paralisado por aquilo que você não conseguiu vencer até hoje. Aquilo que você não conseguiu vencer, coloca no papel e escreva no papel e escreva por que você não conseguiu vencer isso até hoje e escreva também o que você vai fazer para mudar essa realidade. Necessidade de aprovação? Por que você tem necessidade de aprovação? Porque você tem medo de falhar em público. E por que você tem medo de falhar em público? Porque em algum momento, provavelmente na sua infância, você estava falando algo, você estava querendo chamar a atenção de uma pessoa importante na sua vida, e essa pessoa te cortou, essa pessoa te abafou sua voz, né? Te deu uma cortada e você, como era criança ainda, você pegou aquilo ali e guardou. Sabe, gente, isso é ciência. Isso os cientistas, é neurociência, na verdade, isso é comprovado cientificamente. Então, eu quero te convidar, você, homem, você, mulher, que me assiste ao vivo ou que vai me assistir depois pelo IGTV, sai fora desse negócio de necessidade de aprovação. Não tenha necessidade de aprovação. Aliás, melhor, se Deus te aprovar, vai. Se Deus te aprovar, vai. Vai, porque um com Deus é maioria. Se você estiver com Deus e Deus estiver aprovando aquilo que você está fazendo, não adianta se as pessoas vão falar, se as pessoas vão te menosprezar, não adianta, porque você vai ser maioria, um com Deus. Tá bom, galera? Beijo. Bom final de semana a todos. E vai fazer tarefas, porque o que diz de fato, quando a gente exerce, quando a gente faz tarefas, de fato a gente consegue trabalhar o nosso cérebro e consegue romper naquilo que a gente tem dificuldade e naquilo que a gente tem, naquelas coisas que nós somos travadas. Então, quando você faz a tarefa, gente, uma coisa extraordinária acontece. Então, busca o Senhor, se liga na fonte. Se você está afastado, se você se afastou dos caminhos do Senhor nessa pandemia, durante essa pandemia, se você se afastou, tem um tempo que você já conhece ao Senhor, né? Já esteve na casa do Senhor, mas por alguma situação você se decepcionou com pessoas, você se decepcionou com situações e você acabou se afastando. Não faça isso. Volte para a casa do Senhor, se conecte novamente na fonte. Não somos nós, não é o Senhor
que precisa de nós, somos nós que precisamos dele para todas as coisas, porque na verdade o Senhor é dono de todas as coisas, ele tem todas as coisas. Gente, Deus, ele não precisa de nada nosso. Somos nós que precisamos totalmente dele, somos nós. E a palavra é clara, Gênesis 1:26, galera. Somos imagem e semelhança e ele nos fez para reinar. E quando nós somos tímidos, quando a gente não sabe qual é o nosso propósito, a gente também não vai reinar na terra, sabe? Às vezes as pessoas caem no erro de falar: ah, eu sou cristão, eu sou evangélico e eu vou viver adoidado, só que vou aproveitar a vida lá no céu, depois, depois da morte, né? Mas, gente, não é isso que a palavra do Senhor está falando. A palavra do Senhor está falando que eu e você fomos feitos para reinar, para ter domínio sobre todas as coisas. E por que que eu e você não estamos reinando, hein? Por quê? Porque tem outras pessoas que estão estudando, que estão pagando preço, e muitas das vezes essas pessoas não são nem conhecem a palavra do Senhor, mas elas, sem saberem, elas estão exercendo princípios do reino, e é por isso que elas estão prosperando. Ou vocês acham, gente, a palavra é clara também, o sol nasce, a chuva vem para todos, o sol é para todos, ou seja, todos nós temos as mesmas oportunidades, mas o que vai a diferença, o que vai fazer a diferença de fato, é quando nós estivermos conectados na fonte de quê? Na fonte que é o Senhor, a fonte da vida, o autor da vida, o autor e consumador da nossa fé, aquele que veio, morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. E esse é o tempo de se levantar uma geração profética aqui na internet. E às vezes as pessoas podem falar: ah, mas internet é coisa. Não, gente. Hoje o mundo se move pela internet. Hoje, acho que 90%, esses dias eu escutei 90% do dinheiro do mundo, ou até mais, eu não lembro, é a moeda digital. 90% do dinheiro que circula no mundo todo hoje é uma coisa assim louca. As pessoas são alcançadas pela internet. Esse vídeo aqui, ele consegue chegar a lugares que talvez eu nunca vou pisar lá fisicamente. Mas o vídeo alcança. Às vezes é a mesma coisa, é a mesma frequência da nossa oração. A nossa oração chega em lugares que às vezes nós não vamos conseguir entrar, nós vamos ter impedimento, talvez até físico, de irmos. Mas a oração é uma frequência tão top, tão poderosa, tão forte, que ela passa pelo primeiro céu, pelo segundo céu e vai ao terceiro céu e chega lá no trono de Deus. Mas para isso, eu e você precisamos andar por propósitos, precisamos nos arrepender. Tem coisinha aí que precisa confessar? Será que a nossa vida... Ah, não, tem, Keliane, tem coisa aqui que eu ainda não me acertei. Então se acerte hoje. Se acerte hoje, não deixe passar essa oportunidade. Deus te chamou para fazer a diferença nessa geração. Se não fosse assim, você não teria nascido nesse tempo. Se não fosse assim, você não teria vivido e visto com os teus olhos essa pandemia na qual levou todo mundo para a internet. Se não fosse esse o tempo que o Senhor te chamou, gente, você não estaria aqui. Você não estaria aqui, porque todas as coisas Ele faz com propósito. Todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu já falei uma palavra específica exatamente em cima desse texto aí em outra live. Só que, na verdade, tudo que a gente faz nas nossas vidas, o fim é para ele, porque se for para ele, se for verdadeiramente, se estiver queimando no nosso coração, levar o reino, alcançar vidas, alcançar pessoas, meu Deus, você vai ver como Deus vai te usar para ser instrumento nessa terra, como o Senhor vai começar a desbloquear pessoas, porque você... Não sou eu não, você que está me ouvindo aí, está vendo esse vídeo, porque você vai abrir a sua boca e vai começar a declarar, a proclamar a glória do Senhor. Às vezes, fazendo o que você já faz, porém com um propósito. O que você faz? Maquiagem, cabelo, moda, o que você faz? Unha? Começa a fazer, mas com um propósito maior, de levar a glória,
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, tchau, galera. Curtam o final de semana, façam as tarefas e vença a timidez. Pegue o seu medo, a sua timidez e coloca lá no papelzinho e coloca o que você vai fazer para vencer ela e vá para a prática, porque você vai ver como você vai romper e vencer e como a sua vida vai abençoar muitos outros que precisam te ouvir, que eu não posso me conectar a elas porque não são minhas amigas, não são meus familiares e talvez nunca vão me conhecer pessoalmente nem pela internet, mas você pode. Você abrir a sua boca e começar a falar, essas pessoas vão ser achadas, vão ser atraídas, porque eu vou te contar um segredo, gente. É o Espírito Santo que faz. É o Espírito Santo. Não é nada sobre eu, não é nada sobre você, não é sobre nós, é sobre ele. É sobre ele. Tchau, galera. Fique na paz.